Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Saulo só respirava ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. Ele apresentou-se ao sumo sacerdote e pediu-lhes cartas de recomendação para as sinagogas de Damasco, a fim de levar presos para Jerusalém os homens e mulheres que encontrasse seguindo o caminho. Durante a viagem, quando já estava perto de Damasco, Saulo, de repente, viu cercado por uma luz que vinha do céu. Caindo por terra, ele ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? A voz respondeu: Eu sou Jesus, a quem tu estás perseguindo. Agora levanta-te, entra na cidade, e ali te será dito o que deves fazer. Os homens que acompanhavam Saulo ficaram mudos de espanto, porque ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e abriu os olhos, mas não conseguia ver nada. Então pegaram nele pela mão e levaram-no para Damasco. Saulo ficou 3 dias sem poder ver, e não comeu nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor chamou numa visão: Ananias. E Ananias respondeu: Aqui estou, Senhor. O Senhor lhe disse: Levanta-te, vai à rua que se chama Direita e procura na casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está rezando. E numa visão, Saulo contemplou um homem chamado Ananias entrando e impondo-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias respondeu: Senhor, eu já ouvi muitos falarem desse homem e do mal que ele fez aos seus fiéis que estão em Jerusalém. E aqui em Damasco, ele tem plenos poderes recebido dos sumos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: Vai, porque esse homem é um instrumento que escolhi para anunciar o meu nome aos pagãos, aos reis e ao povo de Israel. Eu vou mostrar-lhe quanto ele deve sofrer por minha causa. Então Ananias saiu, entrou na casa e impôs as mãos sobre Saulo, dizendo: Saulo, meu irmão, o Senhor Jesus que te apareceu quando vinhas no caminho, ele me mandou aqui para que tu recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente caíram dos olhos de Saulo como que escamas, e ele recuperou a vista. Em seguida, Saulo levantou-se e foi batizado. Tendo tomado alimento, sentiu-se reconfortado. Saulo passou alguns dias com os discípulos de Damasco e logo começou a pregar nas sinagogas, afirmando que Jesus é o Filho de Deus. Os ouvintes ficaram perplexos e comentavam: Este não é o homem que em Jerusalém perseguia com violência os que invocavam o nome de Jesus? E não veio aqui justamente para prendê-los e levá-los aos sumos sacerdotes? Mas Saulo se fortalecia cada vez mais e deixava confusos os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Messias. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus irmãos, eu tomei a liberdade hoje, neste sábado, dia 25, de, em vez de ler o texto do Evangelho, como nós normalmente fazemos aqui na meditação do Evangelho, porque hoje é um dia muito importante para cada um de nós. Eu digo importante por quê? Porque hoje nós celebramos a conversão de São Paulo. A conversão de São Paulo que, para nós, que não somos judeus, é algo da providência divina. Porque ele é considerado o apóstolo dos gentios, ou seja, dos pagãos. O conceito pagão que nós temos hoje é o conceito daquele que não é batizado. Então, quem não é batizado, nós chamamos de pagão. Mas o pagão da época de Jesus não era quem não era batizado, é quem não era judeu. Então, Paulo, ele vai aos pagãos, ele vai aos gentios, ou seja, ele vai àquele que não é o povo eleito para poder anunciar a graça de Deus. E por isso, a conversão chegou até mim e até você. Esse homem que é de extrema importância. E o capítulo 9 que nós lemos aqui do Atos dos Apóstolos, nós poderíamos também ler o capítulo 22, de 3 a 16, mas eu escolhi o capítulo 9 que narra a conversão de São Paulo. E o que é importante nós falarmos aqui da conversão de São Paulo? Ora, quem foi São Paulo? Que era Saulo de Tarso, um homem que não era diferente dos apóstolos, Pedro, Tiago, João,
Diferente de todos eles, que a maioria eram todas pessoas muito simples e sem instrução, né? Pescadores, zelotas, pessoas assim que não tinham formação alguma. Esse aqui, nós estamos falando de alguém que foi formado na escola de Gamaliel. Então, ele era uma pessoa que falava 3 línguas, né? O grego, o hebraico e o latim. Ele tinha cidadania romana, embora fosse judeu, filho de judeu, mas ele tinha cidadania romana. Então nós estamos falando de alguém muito culto, alguém que conhecia profundamente as Escrituras. Inclusive, Saulo, ele está lá na morte de Estevão, quando Santo Estevão, ele é apedrejado. Quem está lá próximo é quem? É Paulo. Ele está lá assistindo tudo. E é impressionante que quando ele vai a caminho de Damasco, e ele vai ali para poder prender, Jesus fala para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Isso aqui é importante porque Jesus já tinha morrido, já tinha ressuscitado e já tinha subido aos céus. Então, Paulo, ele não conheceu Jesus pessoalmente. Vamos lembrar aquilo que ele diz quando ele é citado por São Lucas, né? Tanto no Evangelho quanto aqui nos Atos dos Apóstolos, que foi escrito por São Lucas. São Lucas também diz que ele não é testemunha ocular. Assim como Paulo não é testemunha ocular, ele não estava ali junto com Jesus. E Jesus diz para ele: por que me persegues? Isso significa aqui já dizer algo para nós. Perseguir a igreja é perseguir ao próprio Jesus. Perseguir a igreja católica, perseguir a igreja de Deus, é perseguir a nosso Senhor. Jesus não disse para Paulo: Paulo, por que você está perseguindo os cristãos? Não. Jesus disse muito claro para ele: porque me persegues? Porque você está me perseguindo? São Lucas mesmo vai dizer: quem vos ouve, a mim ouve. A quem vos rejeita, a mim rejeita. E aquele que me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Olha que profundo isso, irmãos. Então, a conversão de São Paulo, e eu gostaria de dizer mais alguma coisa. A conversão de São Paulo, ela é uma conversão atípica, porque é um modo que Deus não costuma agir desse jeito. Deus, ele quando quer converter o nosso coração, Deus, ele não faz violência. Por exemplo, se Deus aparecesse para nós, nós morreríamos, né? Mas não teria como nós não ficássemos encantados com a beleza de Deus. E seria impossível a gente não querer Deus. E aí você me pergunta: então por que Deus não aparece e converte todo mundo? Porque Ele quer o nosso amor. É como se se Ele se mostra como é, não através do véu da fé, então a nossa liberdade, embora Ele não tire, mas é como se a nossa liberdade ficasse ferida, porque diante daquilo não tem como recusar. Mas Deus não. Deus, ele conserva a liberdade, ele conserva o livre-arbítrio, porque ele quer que a gente o ame de volta, né? Por um outro viés. Então São Paulo, ele é esse que, a caminho de Damasco, ele cai literalmente e ouve a voz de Jesus: por que me persegues? O que o texto narra em seguida é que essa violência que Deus fez foi que Deus realmente se mostrou para ele. Não face a face, não a visão beatífica, mas o poder que Deus derramou ali deixou São Paulo encantado. E Deus diz: esse homem será um instrumento para mim. Então, a conversão de um homem que não queria saber de nada, mas quando Jesus aparece para ele, quando Jesus toca o coração dele, ele fica totalmente de joelhos diante do poder de Deus. E o texto diz que ele ficou 3 dias sem comer, 3 dias cego, até que Ananias vai e impõe as mãos sobre ele. E 2 coisas acontecem: as escamas caem dos olhos de São Paulo e ele fica cheio do Espírito Santo. Ele fica cheio do Espírito Santo para poder então aí, a partir daí, ele anunciar. E meus irmãos, o que acontece na vida de Paulo é uma conversão tão profunda
E ele vai dizer isso, e eu gosto muito do conceito que Paulo tem de conversão. Conversão para ele é metanoia. Metanoia não é só mudança de direção, não. Metanoia é mudança de mentalidade mesmo. Foi o que aconteceu com ele. Então ele não está falando de algo que ele ouviu dizer, não. Ele está falando de algo que ele experimentou. E esse homem, nas suas viagens, ele vai dizer que naufragou mais de 5 vezes, tomou as 5 vezes as 40 chicotadas menos uma. Ele passou necessidade, frio, fome, nudez, perseguição. E no final da sua vida, ele vai dizer, esquecendo o que fica para trás, eu lanço-me em direção à meta. E ele diz, olha a humildade, não que eu já tenha alcançado. Nós estamos falando de um santo de 7ª morada, um homem que foi arrebatado até o 3º céu, que viu a glória de Deus. Ele vai dizer isso em 2 Coríntios capítulo 12. Ele fala isso, ele está falando lá numa 3ª pessoa, eu não sei de uma pessoa aqui no corpo ou fora do corpo, ele está falando dele mesmo. Um homem com uma humildade que viu a glória de Deus, mas que se deixou transformar completamente por nosso Senhor. Um homem que passou tudo isso. No final da vida ele diz, eu não alcancei a meta, mas esquecendo o que fica para trás, eu lanço-me em direção ao prêmio, o conhecimento de Jesus Cristo. E quando ele já está na prisão, né? Por isso eu gosto muito das cartas a Timóteo, são as cartas da prisão. São Paulo já está preso e ele tem, por volta do ano 68, a sua cabeça decepada, né? Ele tem a sua cabeça decepada lá em Roma. E ele escreve maravilhosamente bem. E quem dera que a gente conseguisse chegar ao nível de Paulo e no final da nossa vida a gente dizer o que ele disse. Eu combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Agora está reservada para mim a coroa que o justo juiz dará não só a mim, mas a todos aqueles que amam o Senhor. Meus irmãos, nós estamos falando, ele junto com Pedro, é chamado das colunas da igreja, Pedro e Paulo. Hoje nós falamos da conversão desse gigante da igreja, que deixou 13 cartas para cada um de nós. Eu quero pedir hoje que São Paulo, ele possa interceder pela nossa vida, pelo nosso apostolado, que ele possa interceder pela nossa vida e que ele nos dê força, mesmo nos momentos mais difíceis da nossa vida, que a gente não desista do Senhor. São Paulo foi provado, passou todas as dificuldades, frio, fome, naufragou, perseguição e no final da vida ainda morre decapitado em Roma. Esse é o apóstolo dos gentios, que hoje com tanta alegria nós celebramos, com alegria de dizer, temos uma igreja com um santo da envergadura de São Paulo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salve Maria Imaculada.